Bom, galera, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Duda Taylor e hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre alguns acontecidos, né, na minha família. Não sei se todo mundo que me acompanha, quem me segue no Instagram. Principalmente no Instagram, eu posto muito no Instagram. Foi sobre o falecimento do meu avô, que eu não conheci, meu avô paterno. Ele era pai do meu pai. Ele faleceu um dia antes do aniversário dele de 79 anos. Se eu não me engano, acho que ele ia fazer 79 anos, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Eu andei sumindo um pouco aí nas redes sociais e tal, porque tudo bem, eu não conheci meu avô, teve um momento de luto e tal, mas não foi o mesmo luto que perder alguém que você já conhece, alguém que você convive e tudo mais. Pior que a tristeza da dor do luto, eu vou te falar qual foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Dia 31 de agosto eu fui na casa de duas pessoas. São meus tios, né? É o casal, é o irmão e a cunhada do meu tio, obviamente, do meu avô, né? Cunhada do meu avô, né? Ou seja, é meu tio e a esposa dele, minha tia. Não vou citar nome para não expor, né? Porém, eles me contaram uma coisa que meu pai fez com meu avô quando meu pai tinha uns 20 e poucos anos. Meu pai não tinha nem 30 anos ainda. É o seguinte, para mim é difícil de falar sobre. Tô superando isso aos poucos. Descobrir isso foi pior do que descobrir o falecimento do meu avô, que eu queria conhecer. Porque não sei quem me conhece, quem não me conhece, eu não falo muito sobre, né? Então eu tinha um sonho por 29 anos eu lutei para conhecer meu avô paterno. Meus avós maternos, eu convivo com eles, eu vejo eles direto, tô sempre na casa deles, eles conhecem minha esposa, eles adoraram minha esposa e isso tá valendo pra mim, né? O meu avô paterno, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu sempre perguntei pra minha avó sobre ele, minha avó paterna, né? Agora eu tô falando dos pais do meu pai. Sempre perguntei dele, todo mundo falava, ninguém sabe por onde ele anda, ninguém sabe por onde ele anda, só que tem um detalhe. As pessoas podem até não saber por onde ele andava, mas sabia onde ele pisava, frequentemente, onde eu podia encontrar ele. Todo mundo na minha família se recusou a dar essa informação pra mim. Eu até se eu cheguei a ver ele 2, 3 vezes na vida, assim, quando criança, ainda é muito ainda. Na adolescência eu nunca mais vi. E depois dos meus 18, 19, 20 anos, depois dos meus 20 anos eu comecei a tentar lutar para encontrar meu avô. Eu já fui em delegacia tentar fazer boletim de ocorrência de desaparecido, não rolou porque meu avô não era desaparecido. Foi apenas um conflito familiar, então eu não tive apoio da polícia nesse quesito. Já porque tipo meu avô não morava na casa e tipo desapareceu. Então, legalmente falando, meu avô não desapareceu. Então, não tinha, então no caso do meu avô, isso não era caso de polícia, né? Agora, se meu avô morasse numa casa fixa, e de repente ele sumisse, de repente ele saiu e nunca mais volta, seria caso de polícia, seria um desaparecimento. Mas no caso do meu avô já andava pela rua, meu avô trocava de endereço com frequência, eu não sei qual foi o paradeiro dele.
Eu sei que ele morava muito em pensões, mas eu não sei dizer ao certo em quais locais que era. Obviamente que se eu soubesse eu não citaria aqui no vídeo, né? Mas eu não sei, já ouvi os nomes de alguns endereços que eu não sei a veracidade desses endereços, já até cheguei aí, que obviamente também não vou citar onde foi, mas meu avô não estava em nenhum desses locais. E tipo assim, a família sabia que meu avô ia na casa desses meus tios. Meu avô ficava pouco tempo lá, mas ele ia sempre lá. Ele ia sempre lá. Ninguém expulsava ele de nada, muito pelo contrário, ele era até que ele era bem recebido lá nessa casa. Mas ao saber que meu avô frequentava essa casa, a família meio que parou de visitar essa minha tia, né? E aí eu fui, quando meu avô, eu até cheguei a procurar na internet processos do meu avô. Eu cheguei a abrir na Defensoria Pública um processo de busca para tentar buscar meu avô, né? Então eles tentaram ver o que iam fazer, mas sabe como que é a Defensoria Pública? A Defensoria Pública enrola, enrola, enrola e não acha. Mas eu vou contar a pior coisa que eu descobri na minha vida. Eu ainda vou chegar lá, na pior coisa que eu descobri na minha vida. Eu vou contar primeiro como que eu conheci meu avô e como eu finalmente conheci meu avô. É a maneira mais triste, mas eu conheci. Eu ainda cheguei a vê-lo com vida. Eu cheguei agora aos meus 29 anos, eu cheguei a ver meu avô com vida ainda. Desculpa se eu chorar, tá, gente? As 3 vezes que eu vi meu avô, ele tava na UTI. Uma das minhas tias chegou a passar o endereço do hospital que ele tava, da UTI que ele tava, e eu consegui vê-lo. Mas ele tava entubado, meu avô. Eu perguntava pro médico, ele tem alguma chance de sobreviver? O médico falou pra mim, olha, pode acontecer várias coisas, né? Então vamos fazer o melhor de tudo, o melhor possível para o senhor sobreviver. Mas tudo pode acontecer. Ele pode não voltar mais, ele pode voltar e ficar em cima de uma cama, ele pode voltar e ir ao normal. Tudo pode acontecer. Quando o médico falou isso, eu já não entendi dessa forma. Então eu fui vê-lo e fiquei um bom tempo com meu avô, falei com ele, mas não sei se ele me ouviu até hoje. E obviamente eu não vou saber se ele chegou a me ouvir ou não. Mas é bem provável que não, porque meu avô tava... Ele tava naquele estado de... Sabe aquele estado que a pessoa não acorda? Não dava pra acordar ele. Talvez se ele ouvisse, assim, ele podia sonhar, ouvir de longe, né? Talvez. Mas você sabe como que é a pessoa na UTI, quando a pessoa não acorda. Meu avô tava mais ou menos nesse estado. Meu avô teve AVC e pneumonia. E aí eu conversei com ele, mas obviamente ele não me respondeu. Ele não respondia nada. E aí tá, né? Quando... Na minha terceira visita eu fiquei bastante tempo com ele. Não, na minha segunda visita que eu fiquei bastante tempo com ele. Na terceira eu já não fiquei muito tempo com ele porque eu ainda tinha que trabalhar. Mas eu fiquei o tempo que deu pra ficar com ele. Eu colocava a mão nele assim devagarzinho no ombro, né? Pra sentir ele. Gente, só vou dar uma pausinha aqui rapidinho, tá? Então, aí eu consegui sentir ele e tal. Minha terceira visita fiquei bastante tempo, fiquei um pouco de tempo com ele. E no quarto dia que eu ia visitar ele, eu fui para a faculdade e da faculdade eu iria visitar ele. Só que eu tinha muita coisa para fazer na faculdade e acabei não tendo tempo, né, de visitá-lo. Aí eu liguei pra minha tia e falei, tia, hoje não vai dar mesmo pra mim ir ver ele, pra me ver o vô.
Fala que dia que eu posso ir ver o vô. Aí ela falou que meu vô tinha falecido. Aí eu peguei e fui. Eu já tinha chegado na loja que eu trabalhava, porque eu trabalhava aqui do lado de casa, né, na época. E aí eu peguei, voltei pra casa, tipo, entrava 3h30, seria 3h15 de casa pra entrar 3h30 no serviço. Olha que mamão com açúcar, né, até. Enfim, aí eu voltei pra casa, falei, amor, eu não vou trabalhar hoje não. Meu avô faleceu, peguei, fui lá no hospital. Aí minha tia falou, não precisava ter vindo não. Eu falei, não tia, eu só vou tirar foto do atestado de óbito, né? Ou da declaração de óbito. E só para lançar na firma, né? O problema quem vai resolver é vocês, né? Eu não vou tomar frente de ninguém, né? Conversei, minha família é meio acelerada assim, né? Mas eu trocando ideia com eles de boa, né? Eu troquei ideia de boa com eles, eles me entenderam. Eles entenderam o meu lado. No dia seguinte foi o velório dele. Aí eu peguei e fui. Todo mundo foi, menos meu pai. Menos meu pai. Terceiro dia eu fiquei com a minha mulher, ainda em casa. E no outro dia eu fui trabalhar normalmente. Mas até então, eu não tava com aquele sentimento de nada, porque, tipo assim, eu não conheci. Queria ter conhecido, sim, claro, né? Não deixo de ser neto. O fato de eu não ter conhecido o direito em vida não anula o fato dele ser meu avô, né? O pessoal não gostava dele, mas eu penso assim, não é porque todo mundo na família criticava ele que eu não vou gostar dele. Ai, mas ele é uma pessoa difícil, tá? Beleza, quem conviveu pode achar isso. Mas e se eu gostasse dele? Ou se ele gostasse de mim como neto? Ou se eu gostasse dele como meu avô? Entendeu? Então eu acho assim, primeiramente, o fato de o povo não gostar dele não anula o meu direito de gostar. Se eu conhecesse meu avô e não gostasse dele, ele ia viver a vida dele e eu ia viver a minha. Mas ali foi uma escolha, não foi o que aconteceu, eu não tive essa escolha. A minha escolha foi não conhecer e pronto, e acabou. E agora, dia 31 de agosto, eu fui na casa da minha tia. Agora que eu vou chegar no ponto, né? Todo mundo fala de, ai, você tem que honrar pai e mãe, né? Todo mundo fala nesse ponto. Eu descobri uma coisa horrível que aconteceu com meu avô, dia 31, vindo do próprio filho. E esse filho é quem? É meu pai. Tem processo onde eu trabalhei. Eu não vou dar muito detalhe, eu trabalhei numa partição do Poupa Tempo, que não vou dar muito detalhe sobre, porque não é assunto para esse vídeo. E não é relevante sobre isso, mas tem um processo lá. Meu pai respondeu como agressão física e tá lá, agressão física, né? Tá lá o nome do meu pai, agressão física contra tá lá o nome do meu avô, né? Tá lá o nome do meu avô como vítima da agressão. Meu pai correu, tal. Sabe o que eu descobri? Quando eu era criança, meu pai me contava que ele tinha pegado uma chave de boca, é a de boca que a gente usa pra, né, pra abrir banco de bicicleta, desse parafuso quadrado, chave de boca. Só jogar chave de boca no Google, vocês vão ver o que que é. Não precisa perguntar o que que é, só jogar no Google que o papai Google ensina o que que é. Meu pai bateu no meu avô com uma chave de boca. Isso segundo o que meu pai disse, porque quando eu cheguei na casa da minha tia eu descobri a verdade. Meu pai ainda tá com o meu avô com um compasso. Mas não foi compassinho de escola não, foi compasso de marceneiro. Meu avô ele trabalhava na prefeitura, então provavelmente esse compasso era do meu avô. Meu pai pegou esse compasso e bateu no meu avô, no lado do coração. Eu só não vou falar se foi lado direito ou esquerdo, porque eu não sei qual é o lado do coração. Meu pai sabia na época, não sei exatamente como ele descobriu, mas o meu pai tacou no meu avô. E ele chegou aí na casa dos meus filhos e falou, matei o pai, matei o pai.
Meu tio falou, eu não acredito que você fez isso. Aí quando meu tio chegou lá na casa da minha avó, meu avô tava lá com o compasso sangrando. Ele chamou o SAMU, teve gente que queria socorrer meu avô, falou assim, ai, tira esse compasso dele, senão ele vai morrer. Aí meu tio falou, não, tira a mão dele, deixa ele com o compasso, não põe a mão nele, deixa que a ambulância tire. Os paramédicos é que vai saber tirar. Se tirar, ele vai morrer de hemorragia. E dito certo, quando os médicos chegou, ele falou, ainda bem que vocês não tiraram, tem que deixar. Que eles tiraram lá na hora da cirurgia. Claro que isso foi anos atrás, eu não tinha nem nascido, mas eu soube da história, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas me criticam, né? Me criticam lá atrás, quando eu processei meus pais por eles não aceitarem me chamar pelo meu nome. E aí eu te pergunto, tá, isso é desonrar pai e mãe? Beleza. E o que meu pai fez com meu avô? Porque não sou eu que tô falando, foi meu tio que falou. E tipo, pior do que perder meu avô foi descobrir o que meu pai fez com meu avô. Imagina, eu já não conheci meu avô, eu vivi 29 anos sem conhecer meu avô e perdi ele. Perdi qualquer oportunidade que eu tinha de conhecer meu avô, e meu avô tava embaixo do meu nariz. Ele ia na casa de uma tia minha, quase que direto. Só que eu não sabia muito o endereço dela, porque eu não tinha muita certeza, tinha medo de dar o tiro no escuro. Dar tiro no escuro significa você ir aleatoriamente e não acertar e acabar frustrado, então acabei deixando pra lá esse negócio de ir na casa da minha tia. E eu devia ter ido. Se eu tivesse ido na casa da minha tia, sabe o que ia acontecer? Eu ia conhecer meu avô. Eu ia conhecer meu avô. Eu me culpo também por isso. É uma dor que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas não tem mais conserto. Mas pior do que carregar a dor de passar 29 anos, viver 29 anos, quase 30 anos, sem conhecer o próprio vô, por não ter o direito da família negar o direito, é saber o que meu pai fez com meu vô. Porque isso daí foi uma tentativa de homicídio, isso não foi agressão. Isso não foi uma simples agressão. Isso não é uma simples agressão. A agressão dá um soco na cara de uma pessoa. A agressão dá um tapa na cara de uma pessoa. Eu também já tive conflitos com meu pai, já tive atritos, né? Eu e meu pai já se agredimos muitas vezes, mas foi durante conflito. Mas eu nunca cheguei ao ponto do meu pai estar dormindo, aproveitar e pegar algum tipo de arma, usar algum tipo de ferramenta como arma e atacar meu pai ou atacar minha mãe, porque por vingança. Não, meu pai não fez isso durante nenhum atrito. Meu avô estava, pelos relatos da família, estava sob efeitos de bebida alcoólica e estava dormindo, e estava descansando no sofá. Foi quando meu pai fez o que ele fez. Meu pai não tinha esse direito. Isso foi uma tentativa de homicídio. Então ele não é ninguém para falar em honrar pai e mãe. Honrar? Honrar o quê? Honrar com um compasso de marceneiro no coração e sair falando para a família que matou o pai, depois fugir. Tô vendo seu exemplo de honra. E tem gente me criticando porque eu denunciei ele por ele não me chamar pelo meu nome. Entendeu? Então é isso que eu quero. Ai, mas não é porque seu pai fez isso que você... Não tô falando sobre ser ou sobre não ser por isso. Eu não tô falando que eu não tenho que honrar meu pai por isso. Eu tô falando que meu pai não é a pessoa ideal para falar de honrar pai e mãe. É sobre isso que eu tô falando. Se você da internet falar que eu tenho que honrar pai e mãe, eu posso até compreender.
O problema é meu pai falar isso sem ter feito isso. Entendeu? Então eu não tô aqui pra expor ninguém, tanto que eu não vou citar o nome do meu pai, eu não vou citar. Eu só tô contando o que ele fez porque isso é uma coisa erradíssima, entendeu? Eu já busquei advogado, mas não tem como fazer processo disso de nada, porque é um crime que já prescreveu, né? É um crime, como muitos no Brasil mal investigado, que prescreveu sem ter a real investigação sobre. Antigamente não era que nem hoje em dia, as pessoas tiravam foto, né? Que nem hoje em dia você tira foto, você grava até escondido da pessoa, você leva na polícia, você se dá vários jeitos de coletar prova, você coleta a prova a todo custo. Até boleto de pagamento tem prova que você nem coleta, ela se coleta sozinha. Só que na época não era assim antigamente. Antigamente não existia um celular, não existia um smartphone, não existia computador. Quando eu nasci, quando eu era criança e que veio os telefones ficaram populares, né? Nessa época era caríssimo um telefone. Aí depois que ela foi caindo um pouco o preço, ficou aceitavelmente o preço. Aí o pessoal começou a comprar um pouco mais. Era só aqueles telefones de botão, ele não servia pra nada, ele só servia pra falar com alguém e desligar, só pra isso. Celular também, só servia pra isso. Depois implementaram um joguinho no celular. Depois foi evoluindo. Hoje em dia é o que ele é hoje. Hoje em dia você não tem um celular, hoje em dia você tem um computador de bolso. Hoje em dia celular você trabalha. Antigamente, antigamente quando você queria usar um carro para alguma coisa, algum carro de terceiro para alguma coisa, ou era carro de algum amigo, você desse sorte, ou você tem que ficar horas na rua esperando um táxi e cobrava os olhos da cara. Hoje em dia o pessoal vai lá no celular, chama o Uber, né? Chama o 99 e já era, né? Chama outro aplicativo qualquer aí, já era, né? Chama o motorista de aplicativo, daqui a pouco o carro encosta. Você define onde o motorista vai te pegar e define onde ele vai te deixar. Você já sabe o quanto vai pagar, se você concordar com o preço você chama, se não concordar não chama. Motorista e passageiro se conversa, se tiver acordo na viagem, a viagem é feita, se não tiver acordo, a viagem é encerrada ali mesmo. Então hoje em dia as coisas são diferentes de antigamente. E antigamente não tinha como coletar prova. Tinha, não sei se já existia aqueles gravador toca-fita. Mas não era todo mundo que tinha. Ouvir música, você tinha que esperar a sua música favorita tocar no rádio. Antigamente. Né? Antigamente você tinha que ouvir uma música no rádio. E se você gostasse da música, você tinha que esperar horas ou talvez dias. Era de repente ela tocava de novo, você tinha que estar pronto para ouvir. Era assim que funcionava. Hoje em dia não, hoje em dia a gente coloca o que a gente quer ouvir. Então muita coisa mudou. E as coletas de provas antigamente também, né? E hoje em dia, para mim fazer um processo desse, é uma coisa muito complexa. Então ele seria muito facilmente arquivado. A dificuldade que eu teria seria tremenda para conseguir isso. Então eu peguei um advogado honesto que não cobrou consultoria, ele apenas falou, ó, seu caso não dá para pegar porque é um crime muito antigo, a prova já morreu, já tem 6 meses, não tem mais o que fazer exame. E é isso, vai ficar por isso mesmo. Não tem o que ser feito. Né? Aliás, até para coleta de prova hoje em dia existem regras para coletar provas.
Por exemplo, lar é inviolável. Se você coleta a prova dentro da propriedade de alguém sem o consentimento, aquela prova é anulada, né? Então existe uma coisa gigantesca na Constituição Federal de 88. Então é uma coisa que vai ficar por isso mesmo. Mas o meu pai tentou matar meu próprio avô. Ou seja, ele tentou matar o próprio pai. Eu não sei o que meu avô fazia ou deixava de fazer, eu não sei como ele era. O pessoal diz da família que ele era uma pessoa difícil. E se eu conhecesse ele como o seu Manuel que ele era e não achasse meu avô uma pessoa difícil? E mesmo que ele fosse uma pessoa difícil, e se eu conseguisse conviver com ele, ele conseguisse, o santo dele batesse com o meu, santo bater com outro é modo de falar, né? Porque eu, como uma pessoa do cristianismo, meu único santo é Deus. Mas eu acho que esse direito foi tirado de mim. E isso é irreversível. É irreversível. Devo perdoar? Até devo, mas não é uma coisa tipo, eu tenho que perdoar da noite pro dia, porque é pai, porque é mãe. Não funciona assim. E meu avô, como fica? Ou será que todo mundo vai esquecer que eu não tive o direito de conhecer meu avô? Não é que eu não fui atrás do meu avô, não é porque eu que não quis ir. Se todo mundo falasse, seu avô tá em tal local, e eu simplesmente não quisesse saber se todo mundo fala isso, eu não vou, eu que não vou atrás. Seria uma coisa. Agora, eu não sei de seu avô não. Ninguém quer saber de seu avô não. Se você se perguntar dele, você vai sair daqui. Entendeu? Escorraçando, esquecendo que eu sou neto, eu tenho direitos. Isso daí foi... Como eu posso falar? Alienação parental. O nome disso é alienação parental. O nome disso. E isso é uma coisa imperdoável, principalmente quando a pessoa morre. A pessoa morre e você não conhece e não tem direito de conhecer pela alienação parental. Meu pai cometeu alienação parental, nunca procurou meu avô, que é o pai dele. Minhas tias tudo cometeram isso. Minha avó também cometeu isso. Meu avô era ruim que não sei o que, meu avô era não sei o que, o avô só fazia isso e aquilo. O pessoal chamava meu avô de Neco, né? O Neco só fazia isso e aquilo e aquilo. Só falava mal dele, botou defeito nele até as últimas, mas quando ele tava lá na UTI, tava todo mundo indo lá visitar ele. Quando ele morreu, todo mundo foi lá no caixão dele. Se ele era tão ruim assim, o que foi cheirar lá na UTI? O que foi cheirar lá? Deixa ele em paz, deixa ele internado em paz, deixa ele no velório em paz, né? Sinal que ele não era tão ruim assim quanto falava. A questão é, as pessoas só querem conhecer as outras no dia do velório. Ninguém nunca me deu o direito de conhecer meu avô. Eu só fui na UTI e no caixão mesmo. Não foi por escolha minha, foi por escolha de lá, da minha família. Então eu não tive muito o que fazer, mas meu pai tentou contra meu avô. Então eu não sinto remorso em ter processado meus pais. Hoje eu acho uma besteira ter processado por esse motivo, até acho. Mas não acho que isso foi uma desonra perto do que meu pai fez com meu avô, né? Eu não acho uma desonra. Eles vivem falando, minha mãe é um tesouro, que não sei o que, minha mãe é meu ouro, é meu coração, um pedaço de mim. Mas ele fala só da mãe. Ele fala como se o pai dele fosse, sei lá, uma pessoa aleatória, um monstro aleatório. Não honra o pai. Honra o pai então. Pelo menos, né? Já que é pra honrar pai e mãe, você podia pelo menos ter começado, né, pai, a fazer esse papel. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês entendam um pouco o motivo de eu ser uma pessoa meio chateada ultimamente. Eu tenho minhas dores, eu espero que vocês... Eu não peço que vocês,
nem aplaudam, falam que eu tô certo, nem nada. Só quero que vocês me compreendam, só isso. Eu não tenho por que inventar isso do meu pai, até porque quem falou isso não foi eu, foi meus tios. E meus tios não inventariam isso. É uma história que ninguém quer falar, o pessoal fala, mas é a ferida da família. Não interessa a ferida da família, eu também tenho feridas na família. E se eu precisar falar sobre, eu vou falar. Porque tem pessoas que têm direito de saber. Então é isso, gente. Hoje por aqui meus vídeos finalizam. Espero que vocês tenham entendido aí. Compartilhem o máximo possível. Duda Taylor se despedindo.